Graça e paz. Hoje vamos falar a respeito da preparação de um apóstolo, de um missionário, que é o nosso querido apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi o maior escritor, né, do Novo Testamento. Só ele, né, escreveu 13 cartas. Paulo ele pregou em 3 continentes, pregou em 27 cidades. Na época, né, que não havia nenhuma bicicleta. Hoje nós sabemos que temos pregador que já pregou em todos os continentes, que já foi em muitas e muitas cidades, vários países, mas hoje nós temos avião, temos condição. Imagina aquela época, né? Então aquela época era uma época muito difícil e mesmo assim, ele foi esse grande homem de Deus, esse grande pregador que anunciou, né, o evangelho no tempo dele até os confins da terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Saulo, né? Como que foi essa trajetória de Saulo para Paulo? Primeiro, nós vamos entender o seguinte, que Paulo ele era um grande perseguidor do evangelho. Aqui em Gálatas 1,13 fala assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Quando nós vamos para para Atos 9, versículo 1 fala assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Saulo, a igreja primitiva, a igreja nessa época, Deus havia dito para os discípulos assim, antes dele ser assunto aos céus, lá em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Só que a igreja, ela não obedeceu essa ordem do Senhor de imediato, não. O que aconteceu? A igreja, ela ficou em Jerusalém. Ela ficou em Jerusalém ao ponto que, aqui em Atos 5, deixa eu ver qual versículo, 5, versículo 30, fala assim: não vos admoestamos, não é 30 não, tá? É 28, 5, 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, que eram os principais da sinagoga falando com Jesus, o sumo sacerdote, falando com Jesus, falando com os discípulos, né? Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e querem, né, lançar sobre nós o sangue desse homem, ou seja, o sangue de Jesus. Então Jerusalém já estava cheia, só que Jesus falou com eles que ele ia testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Mas a igreja ficou ali em Jerusalém. Os discípulos ficaram ali e ali aconteceu muita coisa, ou seja, todo mundo de Jerusalém já tinha ouvido falar de Jesus. E olha para você ver como que a obra de Deus estava ali naquela cidade tão intensa, que aqui em Atos 5, verso 14, ele diz assim, ó: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Ou seja, a fama da igreja, a fama de Jesus, a fama dos discípulos, Jerusalém já estava cheia, já era hora deles saírem, já era hora do evangelho se expandir para outros lugares. Era hora deles levar o evangelho, aquela palavra que o Senhor falou em Atos 8, né? Que era para eles irem para outros lugares. E aí o que acontece? Levanta-se então a figura de Saulo. Então Saulo, nós podemos entender
que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque como que não podia ser? Se Jerusalém, o sumo sacerdote está dizendo aqui, Jerusalém já está cheia dessa doutrina. Nós vimos aqui que até a sombra de Pedro curava, os enfermos eram colocados nas ruas, pessoas da cidade circunvizinha levavam os atormentados de espíritos para serem libertos, pessoas para ser curadas. Então Saulo, ele já ouvia falar de Jesus. Ele já, né, tinha conhecimento de Jesus. Mas ele era aquela pessoa dura mesmo de coração, para aceitar Jesus. E aí Jesus fala com ele, né? Dura coisa. O verso 5, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aguilhões eram as varas compridas. De um lado ela era redonda e do outro lado era pontuda. E o fazendeiro, ele usava aquilo para conduzir o gado. Então, quando um boi, ele ficava ali escoiceando o fazendeiro usava aquela parte pontiaguda e ficava ali, né, entrando aquilo na carne do boi e machucava o boi. Quanto mais o boi era teimoso, mais ele era machucado, porque ele ia usando aquele aguilhão ali para que ele pudesse andar, para que ele pudesse acompanhar os outros bois. E o que aconteceu com Saulo? Jesus estava falando com ele assim, você é tão turrão, eu já estou fazendo de tudo, né, para ter um encontro com você, mas você é teimoso, você é aquele igual esse boi, né, não é por acaso que está justamente essa ilustração aqui, né, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Naquela época era comum para eles, né, todo mundo sabia o que era o aguilhão, porque era o nome que o fazendeiro dava àquela vara que conduzia o boi. Não quer ser conduzido, então a carne dele era machucada. E Paulo, então, ele era esse que ouvia, mas ele queria destruir. Ele era tão... aquela pessoa que ele falava assim, que ele respirava mortes e prisões. Ou seja, se você era um cristão, naquela época, temia-se muito, né, uma visitinha de Saulo. Então, Saulo, ele era esse perseguidor implacável. Ele consentiu ali na morte de Estevão. E ele falou que ele pegava tanto homem como mulher para lançar para a prisão. E ele vai lá e pede cartas para Damasco, para ir até Damasco. Damasco era mais ou menos de uns 160, 200 quilômetros de Jerusalém. Então, o que ele disse? Eu quero ir mais longe. Quanto mais longe eu for, mais pessoas eu vou prender, mais situações mais terror, né? Eu vou colocar, né, sobre esses cristãos. E aí, no caminho, o que acontece? Tem uma luz. Que bênção, né? Nós sabemos que a luz é Jesus. E quando tem a luz, diante da luz de Cristo, o que nós temos que fazer é nos render. E Paulo, ele cai, né? Aqui não fala que ele estava de cavalo, mas certamente ele deveria estar pela importância da pessoa dele e pela distância também, né? Que não iria ser a pé, uma distância tão grande. Mas ele cai. Agora, uma luz não faz ninguém cair, né? A gente se dobra diante do Senhor quando a gente tem um coração quebrantado. Mas Saulo não tinha coração quebrantado, então ele caiu mesmo, ele caiu literalmente ali em terra. E o Senhor fala, né? Ele pergunta, quem és tu? Ele fala, eu sou aquele a quem tu persegues. Você não persegue. Então, cada vez que você perseguir, né, um filho meu, você está me perseguindo. E aí, Saulo, né, nós sabemos que ele perdeu a visão. Mas essa luz, né, de Deus, ela é extremamente importante para mostrar a área da nossa vida que precisa ser tratada. Então, aqui nós vamos ver algumas áreas na vida de Paulo em que foi sendo tratada. Parece assim, você lendo a escritura, parece assim que Paulo converteu num dia, no outro dia ele já estava pregando, no outro dia ele já estava lá, né, viajando, as viagens missionárias, mas não é assim não. Tempo de Deus, né? Deus, ele tem que forjar em nós o caráter dele. Existe o tempo de Deus trabalhar em nós, para que ele possa trabalhar através de nós. Para ele trabalhar através de nós, primeiro ele precisa trabalhar em nós, quebrar em nós tudo aquilo que é nosso, que é da nossa carne, que precisa ser silenciado, que precisa ser tratado. E a primeira coisa que nós vamos tratar em Paulo aqui é a autossuficiência dele. Autossuficiência, porque ele achou assim, que nada, eu sou um perseguidor mesmo, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e eu vou prender, e eu vou... Ele estava muito cheio de si.
Então a primeira coisa que ele foi tratado, autossuficiência. E ele passou o quê? A ser dependente do Espírito Santo. Nós sabemos que depois a vida dele é totalmente guiada pelo Espírito Santo. Quando ele vem da sua viagem, né, em cada lugar que ele passava, era revelado que ele seria preso em Jerusalém. Mesmo assim, ele falou assim, mas é para lá que o Espírito Santo está me conduzindo. Não importa se me aguarda prisões, eu vou obedecer ao Espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos ser tratados é a nossa autossuficiência. Nós vamos aprender a depender do Senhor. A entender que a nossa dependência ela é total do Senhor. Porque Ele que nos criou, é Ele que sabe das nossas necessidades, é Ele que cuida de nós. E o que equivale à nossa autossuficiência? Nós não podemos acrescentar, né, um segundo à nossa vida. Nós não podemos acrescentar 1 milímetro à nossa altura. Nós não podemos nada. Então, a nossa dependência é dele. Então, essa autossuficiência, ela tem que cair por terra. Nós temos que entender que nós somos dependentes um do outro. E que dentro de um corpo, cada um tem o seu papel. E cada um precisa do outro para funcionar, o corpo funcionar saudável, crescer saudável. Precisamos uns dos outros. Então, isso Paulo, né, foi a primeira coisa que ele aprendeu. Porque lá ele ficou 3 dias cego, né, sem enxergar nada. E ele dependeu de quem? Ananias, que foi lá e orou para que ele pudesse enxergar. Começou a dependência dele aí. Aí, nós vamos depois, a idolatria. Ele gostava, né, aqui em Gálatas, vou voltar lá em Gálatas, né? Em Gálatas fala, deixa eu achar só aqui rapidinho, Gálatas 1:10. Já estou aqui em Gálatas, tá? 1:10, fala assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, houve um tempo em que eu agradava os homens. Se eu ainda estivesse agradando os homens. Ele está dizendo, agora eu não agrado os homens. Mas naquela época, ele gostava de agradar os homens. Ele gostava de ser admirado. Ele gostava de bajulação. Porque Paulo, ele era importante, ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa que, hoje nós poderíamos dizer que ele tinha PhD, né? Ele teria um doutorado. Ele era uma pessoa que era poliglota, falava várias línguas, que foi ensinada ao pé de Gamaliel, é como se fosse uma Harvard de hoje. Imagina, esse homem ele era muito culto, ele tinha muita cultura, ele tinha muito conhecimento, mas não de Deus. Isso aí, né, às vezes as pessoas, elas pensam assim, nossa, fulano é tão importante e tal. Ele é importante nesse mundo, mas ele é importante nos céus. Ele faz ele tem alguma importância, né, para Deus. Então, Paulo era essa pessoa, que ele tinha uma importância para o homem. Ele queria ser admirado, ele queria ser elogiado, ele gostava, né, das bajulações. Se fosse falar como hoje, né, ele gostava de um like, né, de aparecer, de ser visto. Tanto que ele, né, a figura dele ocupa ali o Atos, a partir do 9, ele toma conta de tudo, porque ele era essa pessoa persuasiva. Ele era uma pessoa que, ele era um líder nato. Mas antes, né, ele gostava de agradar o homem. Depois o foco dele muda. Agora eu quero agradar a Deus. Não tenho mais interesse em agradar o homem. É isso que ele está falando aqui em Gálatas. Houve uma época que eu queria agradar o homem. Isso é a segunda coisa que a luz fez. A luz transformou, a luz é Jesus. A luz é a palavra. Transformou aquele homem que gostava de agradar homens por um homem agora que gosta de agradar a Deus, que estava dando importância em agradar a Deus, não estava importando mais em ser grande diante dos homens, mas estava importando em ser um grande homem de Deus, um grande pregador de Deus. Então isso aí foi algo, né, que acabou com ele. Ele foi conduzido o quê? A um deserto. O que é um deserto? Um deserto é um treinamento de Deus. Sabe, porque se Deus estivesse procurando talentos, né? Se Deus estivesse procurando talentos, ele ia lá, seria como no programa hoje do The Voice Brasil, tá? Tá procurando talento.
mas Deus está procurando é guerreiro. E guerreiro se forma onde? No deserto. Então o deserto é importante para todos nós. E Paulo ele passa 3 anos no deserto da Arábia, estudando, conhecendo, porque ele conhecia muito, né? Da cultura da época, de tudo, mas muito pouco da palavra. Ele não conhecia nada do evangelho. Ele conhecia muito do judaísmo, mas nada do cristianismo. Então ele foi aprender com o Senhor. Ele foi aprender com o Espírito Santo. E isso ele mesmo fala. Outra coisa, era o orgulho. Aqui em Gálatas 1:18 fala assim: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Na verdade, Paulo ele foi para ver os discípulos. A palavra de Deus fala. Vamos lá, voltar a Atos 9. Aqui em Atos 9, o versículo 26. Atos 9, 26. Fala assim, olha... E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Ou seja, ele foi procurar os discípulos, foi procurar juntar com eles, mas eles não receberam. Ele recebeu o quê? Uma porta na cara. Porta na cara, foi o que ele recebeu aqui. Aí no verso 27 fala assim, então Barnabé, tomando consigo, aí parece que é na mesma situação, que é o mesmo momento. Só que olha o que ele fala em Gálatas. Gálatas 2:1 fala assim, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, passaram-se muitos anos. Então, Paulo ele não se torna esse grande homem de Deus de um minuto para o outro, como a gente pensa, né? Tem pessoas que chegam na igreja num dia, no outro dia ele acha que ele já pode pregar, que ele já pode dar aula na escola dominical, que ele já... Não é assim, não. Que ele já pode ir lá para o altar cantar, mas não é assim, não. Deus tem um tempo de preparação. Todos nós temos um tempo de preparação. Todos nós temos um tempo em que nós precisamos aprender para ensinar. Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Ninguém pode pregar uma palavra que não foi revelada para ele pelo Espírito Santo. E que ele não estudou, são as duas coisas. Nós temos que aprender duas coisas. A palavra está aqui para nós estudarmos. E o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação dentro daquela palavra. Mas essa questão, né? Não, só vou no... A palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que ele tem nos ensinado. Se eu não aprendi nada, o que o Espírito Santo vai me lembrar? Nada. É como você estudar para um vestibular, não estudar, né? Melhor dizendo, não estudar e na hora da prova, querer fazer a prova, o Espírito Santo me ajuda a fazer essa prova. Uai, se você estudou, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que você estudou. Mas se você não estudou, o Espírito Santo vai fazer a prova para você? Não. Tem coisas que o Espírito Santo faz e tem coisas que é nós que fazemos. Então, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos comer essa palavra, nós precisamos entender essa palavra, buscar o discernimento da palavra, para depois ensinar. Então, Paulo, ele teve uma preparação longa. Foi quando Barnabé busca ele aqui, que ele começa o seu ministério, que aí ele vai, né, depois ele vai para Antioquia. Lá em Antioquia ele começa a ajudar na igreja de Antioquia. E depois ele é mandado, né, na sua primeira viagem missionária. E depois vem a segunda e a terceira viagem. Todas as coisas que aconteceu com ele. Mas houve o quê? Uma preparação. Houve uma preparação. Porque a luz de Deus, ela precisa nos iluminar. Nós precisamos ser iluminados por essa luz. E aí essa luz também que a gente lembra de uma coisa. Uma coisa, né? Fotossíntese. Todo mundo deve lembrar de fotossíntese. A gente estuda, né, no ensino médio. Fotossíntese é um processo em que a planta capta a luz solar, né, e transforma ela em energia química. Ou seja, uma luz que vem de fora transforma por dentro. Então, essa luz que Paulo viu por fora, essa luz que fez ele cair por terra, essa luz o transformou por dentro. Porque ele permitiu ser transformado. Deus foi mostrando para ele as áreas que ele precisava
ser trabalhado. As áreas aonde ele precisava, né, se humilhar. E Deus fala com Ananias, né? Eu vou mostrar para ele, né, quanto ele é para mim um vaso precioso. Ele vai sofrer por amor do meu nome. Deus havia dito, né? Porque ele fez a igreja sofrer também. Mas Paulo, ele se torna esse grande homem de Deus. Essa transição de Saulo para Paulo. Não é que mudou o nome dele, não. É porque ele tinha cidadania romana e judaica. Então ele tinha um nome judeu e um nome romano. Não é que mudou o nome dele, não, tá? Mas ele assume, né, o Paulo a partir, depois que ele se converte, ele começa a usar Paulo. Saulo, o significado é grande e Paulo, o significado é pequeno. Pra você ver, ele se torna pequeno. Pequeno diante de um Deus tão grande. É o que nós precisamos, nos tornar pequeno diante de Deus. Ele foi grande, um grande homem de Deus. Um grande apóstolo, um grande missionário, um grande servo. Mas ele precisou o quê? Se render àquela luz. Se render àquele chamado de Deus. Ele se rendeu àquele chamado. Porque ele teve uma experiência. Como que a experiência muda, né? A experiência, ela traz o quê? Esperança. E ele teve uma experiência. Muitas pessoas, elas ouvem falar de Jesus. Elas ouvem, a gente ora, a gente fala de Jesus para a pessoa. Mas quando a pessoa ela tem uma experiência com Deus, a vida dela muda. Saulo, né, ele já tinha ouvido falar de Jesus tanto, porque Jerusalém estava cheia da doutrina, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, milagres e milagres acontecendo, gente se convertendo a todo momento. Claro que ele já tinha ouvido falar. Claro que ele poderia ter cogitado de onde que vem esse poder, que esse povo é curado, que pessoas são libertas de demônios. Mas ele estava tão cego em relação ao judaísmo que ele não quis enxergar a verdade que estava na frente dele. Então foi necessário ele ter essa experiência. Foi necessário ele ficar cego esses dias, para ele ver, né, para quando ele voltasse a enxergar, agora ele enxergava, né, não o judaísmo, mas o cristianismo. E aí, o perseguidor, ele se torna o quê? Perseguido. Perseguido. Então nós temos que entender que essa luz que veio de fora transformou Paulo por dentro. E essa luz que é Jesus, que é a palavra de Deus, tem que nos transformar por dentro. Tem que trazer, revelar o nosso caráter, o que nós precisamos mudar, onde nós precisamos mudar, como que nós precisamos, né, ser trabalhada cada dia, cada instante. E o interessante, né, falando dessa fotossíntese, a planta, ela precisa dessa luz. Nessa luz que vem de fora, que é o sol, né? Pode estar fazendo sol de meio-dia, a planta não sai dali, ela fica ali tomando aquele sol. Mas aquele sol é necessário para que ela dê folhas, flor e fruto. Para que ela exerça o quê? O seu destino. Esse processo faz com que ela venha cumprir o seu propósito. O seu propósito de floração e frutificação. O seu propósito, né, de dar sombra e fruto. Então nós precisamos ser dessa luz em nós para sermos transformados como Paulo foi transformado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.